Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar então com nossas aulas de química orgânica e especificamente hoje a gente vai começar a estudar as ramificações. Tudo bem? Então a gente vai ver que as moléculas orgânicas, tá? O que elas podem ter? Elas podem ter algumas ramificações. Quando a gente olha para uma molécula orgânica, né? Então a gente está vendo até agora os hidrocarbonetos, certo? Então, quando a gente olha hidrocarbonetos, a gente já sabe que ele vai ter só carbono e hidrogênio, tudo bem? Então a gente tem ali a estrutura dos hidrocarbonetos, né, sendo formadas por carbono e hidrogênio. A gente também descobriu o quê? Que se a gente for contando a quantidade de carbonos, a gente vai ter uma nomenclatura específica, né? Então a gente vai ter met para um carbono, né? No caso et para 2, aí a gente vai ter prop para 3 carbonos, but para 4, certo? E assim sucessivamente, a partir do quinto carbono, né, a gente vai ter pent, aí depois hex, hept, oct, assim por diante, que já é a nomenclatura normal, certo? Que é em grego. Bom, então outra coisa que a gente viu que existem tipos de ligações, né? Então carbono ligado com carbono, a gente completa sempre, né? Então carbono ligado com carbono, uma ligação simples, a gente vai ter mais 3 hidrogênios, né? Poderia também ter outra ligação aqui com carbono e tal, né? Se fosse no meio da cadeia. E aqui, né, a gente completa com mais 3 hidrogênios também. Então, a gente tem uma ligação simples entre carbonos. Para completar as 4 ligações, eu posso colocar hidrogênios. Por outro lado, né, se a gente tiver aqui, em vez de uma ligação simples, a gente tiver uma ligação dupla, aí aqui, então, a gente vai passar para 2 hidrogênios. E no caso, se for uma ligação tripla, aqui vai passar para somente 1 hidrogênio. Eu não preciso colocar número algum, né? Aí a gente viu que esses daí são os alcanos, os alcenos e os alcinos, tá? E quando a gente vai dar a nomenclatura, então, se a gente tem só ligação simples, vai ser an. Se tiver uma ligação dupla, vai ser en. E se tiver uma ligação tripla, in. Tudo bem? Então tem todos esses critérios para a gente fazer a nomenclatura. E obviamente, hidrocarbonetos, como ele é uma função orgânica, é terminado no caso em O. Então a gente vai somando todas essas coisas, né? Então, por exemplo, um carbono, só ligação simples, então é met com an, só carbono e hidrogênio na estrutura, ou então metano. E assim sucessivamente a gente fez exercícios para isso, certo? Então a gente vai ver agora que existem essas ramificações, tá? Então vamos desenhar só uma molécula rapidinho aqui, antes da gente ir para a nomenclatura dessas estruturas, tá? Então vamos lá, vamos desenhar uma molécula aqui como a gente já está acostumado, né? Formado só por carbono e hidrogênio, porque é um hidrocarboneto, né? Então a gente tem lá, vamos dizer uma estrutura com 4 carbonos. Então, a gente vai montar ela em zigue-zague, tá? 2, 3, 4. Somente ligação simples, se eu vou dar o nome, met, et, prop, but. Então, no caso, só ligação simples vai ser o butano, porque ele só vai ter hidrogênio aqui na estrutura. Então, aqui vai ter 3, aqui a gente vai ter 2 hidrogênios, aqui a gente vai ter outros 2 hidrogênios e aqui no fim mais 3, tudo bem? Bom, então aqui o butano, certo? O que acontece aqui? Essa estrutura, olha que interessante, né? Essa estrutura aqui, ela possui 4 carbonos. Mas, quando a gente então olha para a função, né? Ou melhor, para a função não, para a equação que a gente está montando, né? Para a fórmula que a gente está montando, o que a gente vai ver, né? Se a gente está olhando para essa estrutura aqui, a gente vai ver que tem quantos carbonos? Tem 4. Quantos hidrogênios nós vamos ter? Vamos contar? 3 com 2, 5, com mais 2, 7, com mais 3, 10, certo? Então, 10. Isso quer dizer que a gente tem aqui uma estrutura, né, que é formada por 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, eu posso ter aqui, né, se eu for chamar aqui, por exemplo, de N, né, então, sempre que eu tiver N aqui, H vai ser N mais 2, né? Ou melhor, N mais 2 não. 2N mais 2, né? 2N mais 2. Então, isso aqui é uma forma da gente dizer que temos um alcano, especificamente, tá? Obviamente, se tivesse uma dupla aqui, sairia hidrogênios, né? Então, por exemplo, se tivesse uma dupla aqui, sairia hidrogênios. No caso, iam sair um de cada lado, então aqui cortaria, em vez de 2, seria só CN
H2, H2N, né? Então seria, nesse caso, CnH2N, se ele fosse um alceno. E se fosse um alcino, a gente teria CnHN. O que quer dizer isso daí? É basicamente a quantidade dos hidrogênios, tá? Então, quando eu olho para essa estrutura, eu sei que ela é um alcano, tá? É um pouco mais difícil de observar isso, mas com o tempo, só de olhar para a estrutura, você já consegue entender essa formulazinha aqui, você consegue olhar para ela e você já consegue entender como que vai ser essa estrutura dessa substância orgânica, tá? Eu falei equação cloro, mas entenda como fórmula, tá? Bom, então vamos agora observar o seguinte. A gente tem, então, 4 carbonos. Eu sei que aqui, então, temos um butano. Mas existe uma outra estrutura que também tem 4 carbonos, tá? Então, aqui a gente tem 4 carbonos numa estrutura aberta, né, um alifático. Agora vamos ver essa outra estrutura aqui, ó, que também tem 4 carbonos, tá? Um carbono, 2, 3, 4. Tudo bem? Então, ó, aqui a gente vai ter 3 hidrogênios, aqui a gente vai ter 3 hidrogênios, aqui a gente tem 3 hidrogênios e aqui a gente tem 1 hidrogênio, certo? Todos eles fazendo 4 ligações. O que mudou aqui? Mudou que a gente não tem mais aquela estrutura linear com 4 carbonos, né? A gente tinha aquela estrutura que era dessa forma aqui, né? Então a gente tem carbono, 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 né? Completa tudo com hidrogênio, não vou colocar agora aqui, tá? E agora a gente tem essa estrutura aqui, ó. Ok? A gente tem carbono, carbono, carbono e carbono, tá? O que tem de diferente aqui? O que tem de diferente aqui é que a gente vai ter que começar agora a determinar o tamanho da cadeia, tá? Então a gente está olhando para essa cadeia aqui, ó. Ela tem 4 carbonos, certo? Então a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que essa cadeia central aqui, ó. Essa cadeia central, ela é a minha cadeia principal. Tudo bem? Ou seja, ela é a cadeia que tem mais carbonos. Sempre que eu tiver, então, uma cadeia com o maior número possível de carbonos, ela é considerada a minha cadeia principal. Agora, o que acontece? Nós temos aqui também uma cadeia que ela vai ter, ó, 1, 2, 3 carbonos, certo? Então, tem 3 carbonos. Mas a estrutura tem 4 carbonos, né? Se eu começar a contar, então, a partir daqui, ó, 1, 2 e aqui for o terceiro, vai continuar tendo a cadeia principal com 3 carbonos aqui também. Ou seja, a minha cadeia principal aqui nesse caso, ou seja, a cadeia mais longa possível, ela tem 3 carbonos. Mas só que a estrutura como um todo tem 4 carbonos, tá? O que acontece aqui? O que nós temos que levar em consideração aqui? Que, no caso, vamos considerar esse carbono aqui, ele é uma ramificação, tá? E aí a gente vai ter uma nomenclatura diferente, tudo bem? Então deixa eu até apagar aqui embaixo para ficar menos poluído para a gente, tá? Então aqui, quando a gente vai contar a quantidade de carbono, a gente vai tentar chegar na maior cadeia possível. E no caso, então, nós temos aqui uma cadeia com 3 carbonos. Isso quer dizer que essa estrutura aqui, ela não é da família do butano, tá? Ela é da família do propano. Por quê? Porque a maior cadeia possível tem 3 carbonos, tá? Então, o que acontece nessa daqui? A gente vai dar a nomenclatura da seguinte forma. A gente vai contar quantos carbonos tem aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3 carbonos. Met, et, prop. Então, a gente sabe que é da família do propano, certo? Quantas ligações diferentes de simples a gente tem? Nenhuma. Então, tem que ser an. Só ligação de carbono e hidrogênio, ou então é um... Opa, esqueci de colocar o P aqui, certo? Então, ele é uma espécie de propano. Ok? Então, ele é uma espécie de propano. Qual propano? Agora, a gente tem que observar aonde essa estrutura aqui, ó, está se ligando. Aonde que ela está se ligando? Se ligando no carbono 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente, colocar um tracinho e vou ver a quantidade de carbonos que essa
estrutura que está ramificando aqui, então agora a gente já sabe que é uma ramificação. Por quê? Ramificação porque ele tem a ideia como se fosse um ramo que sai de um galho, né? Então a gente não tem uma árvore, o galho da árvore não é algo assim, né? Então você tem lá as folhas, certo? Aí você tem um outro raminho que sai aqui. Então é uma ramificação que sai da estrutura central, que é o galho, ok? Então essa aqui é a ideia, por isso que a gente chama de ramificação, tá? Então é uma estrutura que sai da estrutura central, né? Então o que acontece? A gente tem um único carbono. Se a gente sabe que tem um carbono, é igual a match, tudo bem? Match. E aí, no caso, em geral, o que nós fazemos aqui quando temos uma ramificação? Nós adicionamos o termo il, tá? Então, metil. Então aqui vai ficar 2-metilpropano. Então a nomenclatura aqui vai ser dessa estrutura aqui, né? É o 2-metilpropano. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é uma estrutura que possui 3 carbonos. Entre os carbonos só tem ligação do tipo simples e ele é um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Então ele é um propano. Só que no carbono 2 existe uma ramificação do tipo metil, ou seja, que possui somente um carbono, tudo bem? Agora vamos ver alguns exemplos dessas ramificações, tá? Bom, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma tabelinha, tá? Aqui, o que é possível ver aqui nessa tabelinha? Que cada uma delas vai seguir o mesmo exemplo da contagem de números de carbono. Só que, em vez de adicionar o de hidrocarboneto, a gente vai adicionar esse il. Então, vai ser metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, heptil, octil, nonil e decil. Tudo bem? Só que o que acontece? Também podem existir algumas estruturas desse tipo assim, tá? Então, tipo um metil. Só que o que acontece? Ele pode se apresentar livre no sistema. E aí ele vai se apresentar como um radical. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa estrutura aqui, ó, ela é simbolizada sempre com esse pontinho, tá? Você pode ver que todos eles aqui vão ter esse pontinho, tá? Todos eles têm um pontinho aqui. Quer dizer o quê? Que eles participaram de uma reação química que houve uma ruptura. Então, por exemplo, vamos dizer que esse metil estava ligado a outro metil. Logo, a gente tinha uma estrutura que era um etano, certo? CH3 de um lado, CH3 do outro lado, etano. E alguma coisa fez com que a ligação que ficava entre essas duas espécies, né? Ela se rompeu, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer pequenininho aqui. Opa. Aqui, ó. Vamos colocar H3C, né? Então estava ligado com CH3. É um etano, certo? 2 carbonos ligados só com ligação simples, só tem carbono e hidrogênio na estrutura. O que acontece? Alguma coisa fez com que essa ligação se rompesse. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos um hidrogênio aqui, um elétron aqui e outro elétron aqui. Só que quando eles estão ligados, é uma coisa só, é uma interação só. Quando ocorre, então, a ruptura, tá? Quando ocorre a ruptura, o que nós temos? Nós temos da ligação, né? Então, a gente tem da ligação. Deixa eu colocar outro elétron aqui. Esse elétron voltando para cá e esse elétron voltando para cá, ou seja, o elétron volta para o carbono. Dessa forma, então, nós temos a seguinte forma de representação, tá? Então fica aqui com essa bolinha indicando que ele é um radical. O que é um radical? Ele é uma estrutura que está carregada com esse carbono, ou melhor, com esse elétron, é extremamente instável. Aonde ele passar, ele vai reagir, tanto que isso daqui é uma estrutura que, no que ela passar por perto, ela tem esse elétron, ele vai reagir esse elétron com alguma outra coisa, vai interagir e formar o mais rápido possível uma ligação. Existem até os radicais livres, né, que a gente estuda em biologia e tal, né? E aí o que acontece? Então, essas estruturas que são ricas em elétrons, tá? São chamadas então de radicais. E, obviamente, dependendo da estrutura que tenha um elétron, ela pode interagir. Então, imagine o seguinte, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que é o sec-butil, tá? Já eu vou explicar o porquê sec.
Mas ele tem um elétron aqui, certo? Então ele tem esse elétron aqui. O que acontece? Se um metil, se o radical metil estiver passando por perto dele, obviamente que eles vão interagir, certo? E aí o que acontece quando eles interagem? Esse metil vai entrar exatamente aqui. Eu vou colocar aqui, tá? Imagine que não tem mais pontinho. Vai ficar um CH3 aqui. Ou seja, esse CH3 ele entrou aqui na forma de uma ramificação. Então, de um radical ele passou a ser uma ramificação. Por quê? Porque ele tinha um elétron sobrando. O sec-butil também tinha um elétron sobrando, tá? Então agora vamos ver aqui como que são essas nomenclaturas, beleza? Então vamos ver aqui, deixa eu tirar tudo aqui para não ficar muito suja a nossa imagem, né? Mas então, ó, um carbono, metil. 2 carbonos, etil. 2, 3 carbonos, propil. 2, 3 carbonos aqui, ó, né? É propil também. Só que o que acontece aqui? Tá vendo que vai ter esse carbono central aqui, que é o mesmo que a gente estava vendo naquela hora lá? Ele não vai formar essa estrutura aqui, ó. Certo? Não vai formar essa estrutura aqui, tá? Que lembra até o símbolo da Mercedes. Então, essa estrutura aqui, na realidade, o que ele é? Ele é um triângulo isósceles, tá? Ou seja, os lados são iguais. Então, ele tem um carbono aqui, outro que vai entrar aqui e outro aqui. Se a gente quiser chamar ele de 2-metilpropano, tá ok, tá correto o nome. Mas a gente também pode chamar ele de, no caso aqui, né, essa estrutura que vai se formar aqui, a gente pode falar que esse radical, antes dele ter então essa estrutura, ok? Antes de ter essa estrutura aqui, né, que ele tá só com esse elétron aqui, ele é o isopropil. Então, quando ele se ligar, por exemplo, numa estrutura maior, tá? Vamos dizer que ele vai se ligar com uma estrutura que tenha 20 carbonos, tá? Aí você vai ter o nome lá da estrutura, que vai ser bem longo, tá? Vamos dizer que tem 10 carbonos, tá? Vamos dizer que é um decano, ele tem 10 carbonos, só ligação simples, né? E só hidrogênios, tá? E ele vai se ligar bem lá no carbono 5. Então, como que a gente vai chamar isso daí? A gente vai chamar de... vai ser 5 isopropil decano, tá? Por quê? Porque a estrutura dele aqui é similar à de um triângulo isósceles, tudo bem? Então, sempre que a gente tiver essa estrutura aqui, né? Que ela vai ser... Aqui tá mostrando retinho, mas é sempre nesse formato angular aqui, né? Aqui a gente vai ter 120 graus de cada lado, né? Para dar 360. Então, a gente vai ter aqui o isopropil, tá? Agora, aqui, ó. Esse aqui. 2, 3, 4 carbonos. Então, 4 carbonos é but. Se é um radical, a gente vai colocar o il no fim. Então, N-butil. Por que N-butil? Porque é considerado o normal, ok? Então, aqui N de normal. Ou seja, ele vai estar bem aqui na pontinha. Quando nós temos no segundo carbono, a gente poderia ser tanto nesse aqui, né? Poderia ser tanto nesse carbono quanto nesse, o radical, ele passa a ser sec-butil, tá? Por quê? Porque aí no caso é o carbono secundário. Se tivesse a possibilidade, como a gente vai ver nesse daqui, ó, de ter um terceiro carbono que ele pudesse fazer aparecer o radical, aí ele seria o terc, tudo bem? Agora aqui, ó, o que acontece? Nessa estrutura aqui, ó, temos 4 carbonos. É o isobutil, tá? Observem, essa estrutura, tá? O que acontece com ela aqui? Ela não é a mesma coisa no caso do 2-metilpropano, tá? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque isso aqui é um radical. Essa parte aqui ela vai se ligar a uma estrutura maior para que seja possível, então, formar ali uma ramificação, tá? E como ele continua tendo essa estrutura que é similar a esse triângulo isósceles, ele vai ser chamado de isobutil, tudo bem? Então, a gente tem esse tipo de nomenclatura aqui, tem que ficar muito atento a essas estruturas, tá? Agora aqui, ó, como eu falei, um terceiro carbono, né? Então,
aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, né? Então tem a possibilidade de um terceiro carbono, por isso que a gente chama então de terc-butil. Butil por quê? Met, et, prop, but, tá? 4 carbonos e sempre que vocês verem aqui nesse carbono central, a gente chama de terc-butil. É fácil de lembrar porque é como se estivesse formando um T, ok? Então é como se estivesse formando um Tzinho aqui, então a gente chama de terc-butil. Agora que essa estrutura específica aqui, ela é de um alceno, tá? Aqui no caso tem um hidrogênio a menos, então fica bem aqui a carga do elétron e é chamado de vinil, tá? Mas poderia ser uma estrutura da família do etil. Só que, o que acontece? Como etil teria que ser só com ligação simples, esse aqui tem que ter um nome específico, porque são 2 ligações aqui, né? Então ele é da família do alceno, a gente chama ele de vinil, tá? Senão teria que ser alguma coisa como etenil, alguma coisa assim. Vinil é muito mais conhecido, né? Se a gente parar pra pensar. E sim, isso aqui tem a ver com os discos de vinil. É a mesma estrutura que faz surgir aquele material pastoso que fica depois sólido, tá? Aqui, então, o que a gente tem? A gente tem essa estrutura, né? Que vai ser o alil, né? No caso aqui. Então, a gente tem 3, no caso aqui, carbonos. E bem aqui, a gente tem nas pontas, né, separados aqui, a gente tem essa dupla ligação. E lá na outra, agora não estou chegando bem aqui, mas eu acho que são tripla ligação, na verdade, né? E aqui na outra ponta, a gente tem... Não, desculpa, é dupla ligação. Porque a gente tem um hidrogênio aqui, né? E aqui na outra ponta a gente tem essa carga negativa. E esse aqui sim, ó, é o propagil, tá? Que no caso então são 3 ligações. O que acontece aqui, tá? Esses daqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou marcar em verde, tá? Esses daqui, eles não são tão comuns de aparecerem, tá? Nem esse aqui, ó, tá? Nem esse. Eles não são tão tradicionais da gente encontrar. Até mesmo esses outros aqui embaixo não são tão comuns, tá? Deixa eu até marcar aqui para vocês em verde, tá? Não são tão tradicionais. Agora, quando a gente está falando em estruturas que são especificamente de ciclos, né? Então, o fenil, que vai ser o anel benzênico com essa carga negativa aqui na ponta, certo? E temos também aqui o benzil. O que tem de diferente aqui? Bom, o fenil, ele é uma estrutura, depois a gente vai ver o que é o fenol, né? Mas ele é uma estrutura, o fenol basicamente é essa estrutura aqui, ó. Ok? E ele tem um OH. O que acontece? É como se esse OH tivesse saído daqui e ficado só essa carga negativa. Então, o que acontece? A gente chama isso aqui de fenil, porque é um derivado do fenol. E aqui, então, a gente tem o benzil. Por quê? Porque ele vai ser um derivado do benzeno. Então, sempre prestem atenção aqui. Por quê? Porque aqui, nesse caso, né, o que a gente vai ter? Ligado ao benzil, a gente vai ter um carbono, ok? E sempre também a gente vai ter essa carga elétrica aqui também, né? Então, formando esse radical, que é o anel aromático mais um carbono ligado a uma cadeia carbônica, tá? Então, ele sempre vai ter esse carbono aqui ligado à cadeia carbônica. Não é a estrutura do ciclo que vai se ligar. Então, é isso que diferencia o benzil do fenil, ok? Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo, ok? Então, esse aqui, o que ele é? Só de olhar aqui, a gente já sabe, tá? Só de olhar aqui para a estrutura, a gente sabe que ele é o quê? Ele é um hidrocarboneto, certo? Então, isso aqui é um hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto. Por quê? Porque só tem carbono mais hidrogênio aqui na estrutura, certo? O que mais que ele tem? Ele tem ligações simples, só que chega em um determinado local aqui, ó, ele tem uma ligação dupla, ok? Então, observem que a fórmula dele aqui passa, em vez de ser, se fosse, por exemplo, um alcano, ou seja, que fosse todas as ligações simples, ele teria mais 2 aqui, certo? Como ele é um alceno,
ou seja, tem uma ligação dupla, ele perde 2 hidrogênios da estrutura e passa a ser, então, CnH2n, tá? Bom, então o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai fazer a contagem da quantidade de carbonos, tá? Fato importante, fato muito importante. A gente vai começar desse lado ou desse lado? E a resposta é, vamos começar desse lado. Por que a gente então vai fazer a contagem de carbonos nesse sentido? Por que isso? Porque a gente tem que observar a dupla ligação. A dupla ligação sempre tem que ter o menor número possível na contagem. Seria também, por exemplo, para uma tripla ligação, ok? Então, sempre para menor contagem possível. E aí, aqui no caso, então, a dupla ligação ela vai aparecer aonde? A primeira vez no carbono 3, certo? Então, a gente sabe que tem que aparecer aqui no carbono 3, ok? Deixa eu tirar isso daqui. Por isso, então, que a gente faz a contagem nesse sentido. Então, a gente sabe que a gente vai ter a dupla ligação aqui. Aí, o que a gente precisa pensar? Precisa pensar no tamanho da nossa cadeia. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tomando aqui pelo centro com a maior cadeia. Tá, mas e se agora eu tentar subir? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu visse para aqui também, seria 6 carbonos. Pô, já não dá, é menor do que 8, né? Então, a minha estrutura central não pode ser essa daqui, ó. Minha estrutura central não pode ser essa daqui. Ou seja, minha estrutura principal, né? Não pode ser essa. Ok? Mas será que ela pode ser essa daqui, ó? Será que ela pode ser essa daqui? Vamos contar quantos carbonos tem? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 carbonos. Mas aqui tem 8. Então, significa que qualquer uma das estruturas que eu usar aqui vai ser inferior a essas daqui que tem 8 carbonos, tá? Então, se tem 8 carbonos, eu já sei que a estrutura vai ter que ser o quê? Um oct. Oct, né? Aí eu tenho aqui em, então eu tenho que colocar em na minha estrutura e não an, tá? Só carbono e hidrogênio, então finalizando com o. É alguém da família do octeno, tudo bem? Então, o que acontece aqui? O que a gente vai ter que fazer agora? Agora a gente tem que indicar aonde que está essa dupla ligação. Ela está onde? No carbono 3. Então, eu vou colocar um 3zinho aqui. Então, oct-3eno. Se fosse somente essa estrutura central, sem levar, se aqui no lugar, por exemplo, dessa estrutura, dessa e dessa daqui, no lugar delas aqui, eu tivesse só o hidrogênio, seria o oct-3eno. Mas como não é o que nós vemos aqui, nós temos que dar o nome a essas estruturas, ok? E onde que eu vou pôr esse nome? Eu vou colocar, obviamente, na frente aqui da estrutura que eu estou nomeando, ok? Então, dessa forma, tá? A gente vai ter um nome bem longo, que vai ser esse aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá? O 3-metil, 4-isopropil, 5-etil, oct-3eno, tá? E por que isso, tá? Vamos tentar entender. Bom, a princípio, né, o oct-3eno, a gente já sabe por quê, né? Agora, por que isso daqui? Bom, a gente tem essa estrutura com um carbono só, tá? Se é um carbono só, vai ser met. Se é uma ramificação, eu já sei que é il. Então, metil se encontra em qual carbono? Está no terceiro carbono, ok? Essa outra estrutura aqui, o que ela tem? 2 carbonos, tá? Então, se é 2 carbonos, então é et. Sei que é uma ramificação, então vai ser etil, ok? Está em qual carbono? Está no carbono 5, tá? Agora, essa outra aqui, o que a gente tem? A gente tem 3 carbonos. Então, 1, 2, 3. Ele está naquele formato, né, que eu tinha falado para vocês, que é assim, né? Então, a gente tem carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. O que a gente tem, então? A gente tem o isopropil. Por quê? Met, et, prop.
Então, 3 carbonos. Se, no caso, esses 3 carbonos são uma ramificação, tem que ser propil, tá? Como ele se apresenta nessa forma angular, que tem 120 graus, então iso na frente. Então, isopropil. Tá em qual carbono? No carbono 4, tá? Então, dessa forma, a gente vai construindo o nome da nossa estrutura. 3-metil, 4-isopropil, 5-etil-octi-3-eno. Ok? Então a gente coloca, o mais correto é sempre colocar aqui na ordem crescente dos, no caso dos números do carbono, né? Se aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui no carbono 3, né, tivesse, carbono 3 não dá, mas aqui, ó, vamos dizer, no lugar desse hidrogênio, tá, no carbono 5, se aqui tivesse mais um CH3, né, o que eu ia ter que fazer aqui? Eu ia ter que vir aqui, né, onde está o carbono 5, né, que tem o 5-etil, eu ia ter que colocar 5-metil traço 5-etil. Por quê? Porque aí a gente coloca que tem mais uma ramificação, e essa ramificação, como ela tem menos massa, então ela vem primeiro na frente. Aí ficaria 3-metil, 4-isopropil, 5-metil, 5-etil, octi-3-eno. Tudo bem? Parece difícil, só que não tem nenhuma dificuldade da nomenclatura para isso daqui. Mas lembrar dos nomes, tá? Só que com o tempo isso é bem simples de fazer, né? A gente vai conseguindo relembrar disso, né? Eu nem sei porque eu estou apagando, peraí, eu vou deixar aqui, né? Então a gente consegue ir relembrando fácil disso daqui, tá? Porque é algo extremamente lógico. Vamos ver aqui um outro exemplo. Ó, um exemplo mais complicado ainda. É um alceno também, tá? E aí, como que a gente vai dar a nomenclatura? Bom, mais uma vez, a gente tem que olhar qual lado que vai ser a nossa contagem. E aí, no caso, a nossa contagem ela vai ser nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda. Novamente, 8 carbonos, tá? Só que, observem que agora a nossa dupla tá no segundo carbono. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui oct, né? Tem uma dupla ligação, tem qual carbono? No 2. 2 em só carbono e hidrogênio na estrutura, então O. Então é um oct-2-eno, tá? O que nós temos a mais aqui? Bom, a gente vai ter aqui na frente, ó, 3-metil, tá? Por quê? Porque a gente tem essa estrutura aqui, ó, né? Ligada no carbono 3. Traço o quê? O que será que é isso aqui mesmo? Isso aqui era benzil ou fenil? Vamos voltar lá naquela tabela, tá? Vamos voltar aqui só para a gente ver. Bom, fenil é o anel aromático com a carga. E benzil tem que ser o anel aromático mais um carbono com 2 hidrogênios e mais a carga, tá? Então, se a nossa estrutura é só o anel aromático ligado na cadeia, como a gente pode ver aqui, certo? Então, isso daqui tem que ser um fenil, tá? E ele vai estar onde? Vai estar no carbono 5. Então, vai ser o 5. Deixa eu até apagar aqui, né, para ter mais espaço. Então, é o 3-metil traço 5 fenil oct-2-eno. Estrutura aqui que parecia tão complexa, né? Ela pode ter esse nome mais simples aí, tá? Tá aqui embaixo, ó, mais bem escrito aqui, que não é a minha letra feia, né? Então, 5-fenil, 3-metil, oct-2-eno. Observem que é extremamente lógico dar nome a essas estruturas. Então, você tem que determinar, primeira coisa, qual é a maior cadeia, observar quais as estruturas que são ramificações nessa cadeia, lembrar do nome dessas ramificações, dar o nome de forma tradicional para o hidrocarboneto e depois adicionar lá na frente do nome essas ramificações com as posições. Simples, né? Super tranquilo fazer a nomenclatura desses compostos orgânicos. Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo sobre química orgânica. Se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse daqui, tá?
Se também for possível, hypem o vídeo. Eu não sei se ainda é possível, porque tem que ter acho que 500 inscritos, mas se aparecer lá, hypem, porque isso vai ajudar demais. Se for possível, divulguem o canal, ajude o canal a crescer para outras pessoas que precisam de aulas de química também fiquem sabendo da existência do canal, né? Porque isso daqui eu diria que é um canal tipo de utilidade pública, né? Porque é para ajudar as pessoas que têm necessidade na área de química, né? Química não é uma das não é uma das áreas da ciência mais fáceis, né? Então, se vocês quiserem contribuir, eu vou ficar muito grato e provavelmente quem vocês indicar o canal também vai ficar agradecido com isso, tá? Dê uma olhada lá no meu outro canal também, o Ciência Química, que lá eu falo de ciência em geral, muita coisa sobre astroquímica, astrofísica, partículas, quântica, química, então tem bastante coisa lá que pode ser interessante para vocês, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula de Química.